Boa noite. Sessão ordinária número 02, de 21 de janeiro de 2025. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Franklin Kleman, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Só em Deus repousa minha alma. Só dele me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e minha salvação. Minha fortaleza, jamais vacilarei. Até quando juntos atacareis o próximo para derrubá-lo, como a uma parede já inclinada, como a um muro. Discussão e aprovação da ata número 001/2025, da sessão ordinária do dia 7 de janeiro de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 001/2025 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o assessor jurídico para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Leitura das correspondências recebidas e proposições a serem apreciadas. Ofício número 008/2025. Nova Boa Vista, 10 de janeiro de 2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: indicação de líder de governo. Senhor Presidente, saudamos Vossa Excelência, oportunidade em que encaminhamos a indicação do vereador, Sr. Neuri Stagmaier, do Partido Democrático Brasileiro, PDT, Democrático Brasileiro, na verdade, Democrático e Trabalhista, tem um erro de grafia, mas enfim, PDT, para exercer a função de líder de governo perante esta Casa Legislativa, conforme artigos 59 e 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos ao vosso inteiro dispor, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 03/2025, Secretaria Municipal da Saúde. É só para oficializar, então, a explanação da secretária, que encaminhou o ofício e foi disponibilizado no grupo dos vereadores. Nova Boa Vista, 16 de janeiro de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Eider Milani. Assunto: esclarecimento sobre demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Senhor Presidente, a Secretaria Municipal de Saúde, representada pela Secretária de Saúde, Daiane Desingrini, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar autorização para fazer uso da palavra antes da sessão ordinária da Câmara de Nova Boa Vista, a ser realizada no dia 21 de janeiro de 2025, para tratar de assuntos relacionados sobre a organização da saúde pública de Nova Boa Vista. Agradeço antecipadamente pela atenção e aguardo sua autorização para a devida manifestação. Sendo objetivo do presente, reitero cordiais saudações. Atenciosamente, Daiane Desingrini, Secretária de Saúde. Ofício número 011/2025, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, 17 de janeiro de 2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: apresentação dos projetos de lei. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo os projetos de lei números 002, 003 e 005, de autoria do Poder Executivo Municipal, para apreciação dos nobres vereadores, em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 21 de janeiro de 2025. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação e aprovação das proposições apresentadas, pedindo pelo regime de urgência, em vista de sua importância e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos ao vosso inteiro dispor, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 01/2025, Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Nova Boa Vista, 20 de janeiro de 2025. A Câmara Municipal de Vereadores. Prezados, venho por meio deste solicitar a reserva do espaço da Câmara Municipal de Vereadores para uma importante reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que acontecerá no dia 23 de janeiro, quinta-feira, e se iniciará às 13 horas da tarde. Atenciosamente, Tainara Letícia Simon, Subsecretária da Agricultura e Meio Ambiente, e André Zandoná, Presidente do Conselho.
Ofício número 002/2025. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, 21 de janeiro de 2025. Estimados familiares de Marli Schwertz. Assunto: condolências aos familiares. Estimados familiares, é com muito pesar que os vereadores, membros do Poder Legislativo Municipal de Nova Boa Vista, vêm por meio deste manifestar votos de profundo pesar pelo falecimento de Marli Schwertz. Recebam desta forma os mais sinceros sentimentos deste Poder Legislativo. Atenciosamente, assinam todos os integrantes do Poder Legislativo. Pedido de informação número 001/2025, de 21 de janeiro de 2025. O vereador infrafirmado, com assento nesta Casa Legislativa, depois de ouvido o douto plenário, requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Primeiro, que o Poder Executivo Municipal informe, discriminadamente, o número total de emendas parlamentares encaminhadas para o município de Nova Boa Vista, no período de 1º de janeiro de 2015 até 21 de janeiro de 2025, além da informação sobre autor, deputado/senador e a efetiva destinação de cada recurso encaminhado. 2. Que o Poder Executivo Municipal informe discriminadamente o valor total empenhado e pago a título de diárias aos vereadores do município de Nova Boa Vista no período compreendido entre 1º de janeiro de 2015 até 21 de janeiro de 2025. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, em 21 de janeiro de 2025, vereador Ricardo Sausen, bancada do MDB. Leitura das emendas dos projetos e proposições a serem apreciados. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 002/2025, de 16 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um auxiliar de serviços gerais, previsto nas leis municipais número 2306/2022, 2413/2022, 2428/2023 e 2541/2023. Projeto de Lei número 003/2025, de 16 de janeiro de 2025, reajusta o valor do vale-refeição instituído aos servidores municipais por intermédio da Lei Municipal número 1558/2014 e da outras providências. Projeto de Lei do Poder Executivo número 004/2025, de 17 de janeiro de 2025, abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Resolução Legislativa número 003/2025, de 17 de janeiro de 2025, revoga o parágrafo 2º do artigo 1º da Resolução Legislativa número 044, de 26 de março de 1996. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Este espaço é reservado à palavra livre e cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra à vereadora Claire Liu. Quero saudar ao senhor presidente Eider Milani, em seu nome saúdo aos demais integrantes desta casa e também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu fui procurada por moradores da linha, aliás, da rua Felipe Verlon, que as reclamações são constantes dos moradores por falta de água ou a água muito fraca. E, então, eu peço, de repente, ao secretário de obras que está aí, de repente, ver o que está acontecendo lá. Me disseram que tem um poço já nas terras do Alto Dalcim, mas não está ligado. Então, é toda uma rua ali que estão reclamando, né, por causa de falta de água. E também, já que o senhor está aqui presente, eu queria pedir, se fosse possível, nós temos os canteiros da avenida, né? E está chegando, se aproximando a Semana do Município, né, em março, então, para a gente ter uma cidade bonita, se fosse possível,
é claro, né, tirasse as espadas de São Jorge num canteiro. O porquê? Elas já estão se tornando muito grandes e elas estão ficando feias. E, inclusive, é uma muda que dá bastante raiz, que pode quebrar os canteiros. E fôssemos tirar e plantasse flores também, daí os canteiros ficavam todos uniformes, né? E ficava mais bonito, e se fosse conseguir pintar, e também as lombadas, que tanto já está se pedindo, que pudessem ser feitas. Ainda mais que as pessoas de fora vêm, e nós temos aqui na frente da casa, né, da Câmara de Vereadores, que a gente não vê mais a sinalização das lombadas. Eu também quero fazer um esclarecimento sobre o assunto que eu havia questionado na última sessão, sobre o número de eleitores e população do município. Isso foi conforme o último censo IBGE do ano de 2022. O nosso município possui 2.042 habitantes. Eleitores que votaram na última sessão foram 2.074, segundo dados da Justiça Eleitoral. Sempre prezei pela honestidade na minha vida, e nesta Casa Legislativa não seria diferente conforme o nosso juramento no dia da nossa posse. Então, por esse motivo que eu vim esclarecer esse assunto, esses dados foram pesquisados e pelo IBGE do ano de 2022. O meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Concedo a palavra ao vereador Lucas Chu. Então, uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Weider, os demais colegas vereadores, quem aqui nos acompanha também presencialmente, e as pessoas que nos acompanham pela rede social. Quero fazer um agradecimento à Daiane Zingrini, a nossa secretária da Saúde, que veio aqui esclarecer alguns assuntos que é de importância para toda a população, mostrar para nós algumas coisas que a gente pode levar para a população. Então, está aqui meu agradecimento a ela também. Então, hoje eu venho aqui fazer uns pedidos que seriam em relação aos asfaltos do nosso município, asfalto do interior. Todo mundo sabe que o asfalto no interior é um benefício assim, que ajuda ao deslocamento de todas as pessoas. O deslocamento de caminhões é muito mais ágil, né? Solicito também que seja feita a sinalização desses asfaltos, colocar mais placas, porque tem muitas curvas, indicando essas curvas. Também a gente quer que coloque placas de redução de velocidade, porque o pessoal anda muito rápido. A questão do asfalto do Lajeado tem muita curva, então acho interessante colocar essas sinalizações. Pois todo mundo sabe que durante o dia frequenta muitas máquinas agrícolas, e hoje as máquinas são grandes. Também eu vejo que seria interessante fazer alguns escapes, um acostamento para poder essas máquinas, de repente, se deslocar para o lado para outro veículo passar, né? Em especial, hoje o Roberto Wagner, lá do Lajeado, pediu para seja colocada lombadas, preferencialmente perto da casa dele, porque tem uma curva, e as pessoas lá, ele fala que o pessoal canta pneu quando faz a curva. Então, seria interessante pensar em lombadas também no interior. Também quero fazer um pedido aqui do pessoal da cidade em relação às lixeiras. Hoje essas lixeiras estão ajudando muito para evitar que o lixo fique no chão, mas está vindo o problema do mau odor. Tem muitas casas que o pessoal já está jogando a lixeira cada vez mais longe para evitar o mau cheiro. Então peço que alguém da vigilância sanitária vá, faça uma verificação para poder fazer de repente uma limpeza, uma lavagem dessas lixeiras, porque muitos insetos, larvas estão sendo apresentadas nessas lixeiras. Também quero fazer um agradecimento ao Neco. Dias atrás eu fiz um pedido para ele para poder tirar umas pedras lá onde que vai sair o asfalto da Caúna. Como nós temos agora, a comunidade da Caúna tem o tradicional galeto com massa, para agilizar o estacionamento, então ele foi atendido esse pedido, e o meu muito obrigado para ele. Então, para finalizar, quero convidar a todos para o dia 25 de janeiro, próximo sábado,
as comunidades católica e evangélica da Caúna para ser o tradicional galeto com massa. Para hoje, então, seria isso, e meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Arley Lochester. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, o Eider, o Clóvis, o assessor do Xerini aí. Prazer tê-los com a gente. O secretário de obras, o Vilmar. Enfim, todos os colegas aqui dessa casa. E também ao pessoal que está nos acompanhando ao vivo de casa pelas redes sociais. Primeiramente, quero falar um pouco do projeto aí que agora foi da resolução, na verdade. Acho importante, né, Branco? Uma diária nossa no estado é R$501, é um bom dinheiro, e fora do estado, então, ela dobra, né? Então, a gente pediu essa resolução para equilibrar os valores, né, deixando o valor do estado e fora do estado mesmo. Não vejo necessidade para ser um valor tão alto essa diária para fora do estado. Mas aí fica cada colega aí da sessão aí fazer o julgamento. Importante a Daiane ter vindo hoje aqui nessa casa, explanar um pouquinho sobre o andamento da Secretaria de Saúde. Receitas foi o tema hoje. Todo mundo sabe que é um tema polêmico, que muitos gostariam de chegar e ter a receita na mesma hora, mas não é possível, e o pessoal tem que entender isso. Só que isso tem que ser bem explicado para toda a população de Nova Boa Vista. Não adianta só vir aqui falar para os vereadores falar isso para o povo ali fora. Tem que ser colocado em todos os grupos que tem na Nova Boa Vista, que a saúde faz parte, que ela coordena, e também das agentes de saúde, para explicar para o pessoal do interior, principalmente, que a maior reclamação é no interior pelo difícil acesso, às vezes. Como o colega vereador Neuri comentou antes, nem todos têm netos, filhos perto, não tem WhatsApp, tem pessoas que são de idade, que têm mais dificuldades sobre isso. Então, que seja dado um carinho especial para essas pessoas. E mesmo a secretária Daiane falou que está sendo diferenciado essas pessoas que têm mais dificuldade em acessar essas receitas. Parabéns para ela por essa iniciativa. E também gostaria de colocar que os demais secretários também pedissem um espaço aqui na Câmara para colocar suas atividades. Que temos secretário de obras, não temos um secretário de agricultura definitiva ainda, que é importante por nosso setor ser primário, mas com certeza, quando tiver um secretário efetivo, se dará um espaço para essa pessoa. Aproveitando o secretário de obras e o Vilmar, tem um pedido para fazer, que é do travessão do Gauchinho até a saída para a Chapada, lá no Sr. Adroaldo Wagner. Aquela estrada estreita. Claro, a gente sabe, já estive ali, é difícil, época agora, muita gente em férias, não está todo o pessoal aqui, mas no decorrer do período, até antes da safra, aí, se possível, foi feita uma boa melhoria lá, quando foi tirada aquelas pedras, foi limpada a sarjeta, só que ficou muita pedra no lado da estrada. E o que o pessoal pede? Que seja tirado aquelas pedras maiores e levado embora. Já abre mais espaço para as máquinas. Como são colheitadeiras grandes, às vezes tem que cruzar por cima de pedra, e daí tem a dificuldade. E nesse mesmo trecho foi colocado um bueiro novo, refeito, só que um pouquinho mais adiante tem mais um e ele está quebrado. E não é há pouco tempo, já é bastante tempo. Quem sabe dê uma atenção especial quando estiver por lá e coloquem, aumentem a estrada lá, fazer ela um pouquinho mais larga, que daí todo
maquinário vai cruzar sem problema nenhum. Eu acho que, referente ao Lucas, que comentou dos refúgios nos asfaltos, parabéns, Lucas, é importante. Sabe que o ônibus para em cima e tem muitas crianças. E daí tem que ter um lugar especial para esse ônibus estacionar, para essas crianças embarcar. Que criança, a gente nunca sabe, de repente sai correndo, e já tivemos tragédias, não em nosso município, graças a Deus, mas em outros, que poderiam ter sido evitados com um simples refúgio. Parabéns pela sua colocação. Era o que eu tinha para hoje, meu muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Franklin Clema. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de saudar o presidente desta casa, o vereador Eider Villers Milani, o nosso vice-presidente Gilberto, aos meus nobres colegas, assessor jurídico Marcos, secretário Neco, nosso amigo Clóvis, assessor do deputado Cherini, a todos que nos acompanham nas redes sociais, através da Diário RS, e a todos os demais que nos acompanham aqui na Câmara de Vereadores. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por me dar esta oportunidade de estar aqui. Segundamente, agradeço a minha família, a minha namorada Raíssa, que sempre me deu apoio incondicional durante todo esse pleito eleitoral, que nós sabemos que não é nada fácil, ainda mais para quem é um marinheiro de primeira viagem. Tá? E também a todos os munícipes que me receberam tão bem em seus lares. Agradeço de coração. Gostaria de deixar também meus votos de pesar à família do professor Gilberto, pela partida da professora Marli. Então, deixo meu abraço fraterno ao professor Gilberto, ao João, ao Jean, e gostaria que eles saibam que ela foi uma pessoa realmente muito querida e especial para toda a população. Deixo aqui também, em nome do grupo do Bolãozinho Sempre Azul da linha Caxirinha, o convite para a tradicional galinhada no tacho, que irá se realizar no dia 8 de fevereiro, ao meio-dia, e quem quiser fichas podem estar entrando em contato, tanto com a Adriana como com a Maristela. Também lembro a todos os estudantes que se encontram abertas as inscrições para o uso do transporte universitário, juntamente com a ANEU, que é a Associação dos Estudantes Universitários. E antes de finalizar a minha fala, deixo aqui também o meu total repúdio ao episódio que ocorreu na véspera das eleições do ano passado, onde bandidos cercaram a casa de um cidadão de bem e dispararam diversos tiros contra as pessoas que ali estavam. Então, esperamos que as investigações sejam finalizadas o mais rápido possível e que os mandantes, assim como os bandidos, sejam presos. Para finalizar, então, no próximo mês estarei indo a Brasília em busca de diversos recursos para diversas áreas do município e, em especial, para a finalização do trecho do asfalto para a linha Cachoeirinha. E já coloco também aqui para o nosso presidente da Câmara, lembrando que a nossa coligação possui mais de 10 deputados federais que já estão dispostos a nos receber desde o início do ano. Desejo boa sorte ao prefeito Kleber e ao vice Éder e me coloco à disposição de toda a população. Muito obrigado e boa noite a todos. Conceda a palavra ao vereador Clair Panzinhag. Inicialmente, minha saudação, presidente Eider, demais componentes da mesa, colegas vereadores, Marcos, o nosso assessor jurídico. Forte abraço, James, nosso amigo James, presente na noite de hoje, meu cunhado Clóvis, também presente, nosso secretário Neco, se fazendo presente também na sessão de hoje. Brincávamos antes na Neco que ele estava com medo de ficar aqui, que ele ia ser xingado. Não, Neco, a gente tem que dizer o quanto a gente precisa
do secretário presente também aqui na Câmara de Vereadores, como o Arley comentou, dos demais secretários que também possam vir e acompanharem as sessões conosco. Também a quem nos assiste pela Diário RS, um forte abraço. Inicialmente eu gostaria de conversar um pouco, colocar um pouco para vocês o que me levou a apresentar um projeto de resolução número 003/2025. Como o Arley já falou, o vereador hoje, quando ele sai em viagens para fora do estado, a nossa lei ela paga a diária em dobro. Ou seja, hoje, pela nossa resolução, o vereador que se desloca para fora do estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma diária de R$ 1.002,99. Eu começo a pensar nesses números, um vereador que fica uma semana fora, com 4 diárias, passa de R$ 4.000. E aí eu fico pensando das famílias que talvez precisam trabalhar o mês todo e com certeza não recebem a metade do que o vereador tem de direito numa semana. Então, por isso do nosso projeto, de nós revogarmos esse artigo 2º e de que nós não tenhamos mais o direito de receber essa diária em dobro, presidente e colegas. Permitir uma parte, não, vereador? Com certeza. Eu até estive analisando, obrigado pela parte, mas olhando toda a questão em trazer recurso para o nosso município, eu vejo que é o seguinte: o vereador, no caso, se você for para lá e não quiser gastar tudo, pode retribuir, doar para uma entidade, mas tem uma coisa. Eu, por exemplo, nessas 3 legislações, eu fui 2 vezes a Brasília. Eu trouxe, junto com alguns vereadores do PDT, nós temos mais de 1,5 milhão. Aí eu pergunto, é melhor o vereador não ir a Brasília para poupar esse valor e não trazer recurso? E também pergunto, assim, uma coisa muito que eu achei interessante. O PRD, ele não tem nenhum representante em Brasília, então vocês estão fazendo essa questão aqui para... vocês não vão lá pedir dinheiro para quem? Nós vamos trazer recurso. E a gente precisa, que nem o vereador, eu acho que devia de falar, dizer, eu vou a Brasília, vou arrumar recurso para terminar o asfalto para Cachoeirinha, o Lucas para terminar o asfalto para Caúna. Eu acho que tem que incentivar, mas cada um respeita a ideia. Obrigado, Neuri, mas eu em nenhum momento eu disse que eu não iria a Brasília, em nenhum momento eu disse que eu não iria atrás de recursos. Eu estou dizendo que não é esse valor pago em dobro que vai deixar o vereador de deixar de ir a Brasília. Não, muito pelo contrário. Eu vou, se for aprovado, e se não for, eu vou também. E gostaria que, então, os colegas pensassem nessa possibilidade, né? De nós, então, irmos a Brasília com a diária normal. Inclusive, colocamos despesas na nossa justificativa, que hoje sobra aproximadamente 50% da diária do vereador. Aproximadamente, talvez um pouco menos de 50% sobra para o vereador. Então, a gente entende que esse dinheiro pode ser gasto na saúde e na educação, na Secretaria de Obras, que é tão carente de recurso financeiro, pode ser usado para as obras que o colega Neuri estava falando, do asfalto da Cachoeirinha, do asfalto da Caúna. Então, esse é o nosso pensamento, é o meu pensamento quando eu propus essa resolução e os colegas concordaram comigo. Mas está aí para votação, daqui a pouquinho já vamos ver quem é que o que vai ser definido. Também, senhoras e senhores, eu preciso agradecer, no dia 10 eu estive conversando com o secretário César Manfro, do partido do colega James, né, James, sobre algumas situações ponderantes da nossa cidade e do nosso interior. Conversamos lá sobre a questão das redes de água, o colega Clair, que tocou antes no assunto, e o César me informou de que o prefeito Kleber ele tem um compromisso de que nos primeiros 100 dias de mandato ele vai resolver o problema da água das comunidades do interior. E eu coloquei a ele, então, também lá, que nós temos a situação da rede de água da linha Cachoeirinha, que é da linha Scheibe lá, que precisa
mais uma caixa de água, inclusive a caixa está lá, só não tem uma tampa. Tem um poço perfurado na localidade da linha comprida, na propriedade de Walter Zwirtes. É um poço perfurado há mais de 4 anos. Então, que também é uma necessidade para aquela região ali. Que nem a Clair comentou antes, o poço do Elton Dalcin, que foi perfurado, então certamente essas obras acontecerão nos próximos dias. Também conversamos um pouco sobre melhorias na cidade. Algumas situações que eu comentei com ele à frente da nossa Câmara de Vereadores, de fazer uma limpeza no terreno, né, secretário? De talvez achar um outro lugar para colocar esses tubos de concreto. Não está legal ali na frente, né? Está obstruindo a nossa calçada. Situações também de pinturas de meio fio, de sinalização principalmente. Também eu preciso agradecer aqui a secretária de Educação, então, que acabou encaminhando os veículos do transporte escolar para uma revisão em oficinas credenciadas, oficinas mecânicas. Então, diferente do que se passou o ano passado, nós vamos ter, então, um transporte escolar esse ano que vai ter seus veículos revisados antes do início do transporte escolar. Eu também preciso fazer o convite, então, para a galinhada no tacho, que nem o meu colega Franklin já colocou, que acontece na linha Cachoeirinha, é tradicional também já. E, mais uma vez, agradecer a todos pela aceitação, então, do meu projeto de resolução, aos colegas e aos demais vereadores, e que deixamos, então, da consciência de cada um. Minha opinião é que o vereador, indo com a diária dele, é o suficiente. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Concedo a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Quero saudar com uma boa noite a todos que nos assiste, nos ouve através das redes sociais. Saudar o senhor presidente Eider, aos colegas vereadores, assessores da casa, ao secretário Neco, ao assessor do deputado Chirini, que eu tenho um respeito muito grande por esse deputado, já me sabe disso, ao Clóvis, meu amigo, né? Ao Diário RS, a todos, então, nosso boa noite e sejam bem-vindos a todos. Eu até tinha colocado, vereador Branco, que realmente você colocaste bem a respeito, eu também me informei dos ônibus do transporte escolar, que vão ser todos eles revisados, então, na agência. Eu acho que é muito importante nós cobrarmos isso, né, porque esses ônibus transportam seres humanos, nossos netos, filhos das pessoas aí, portanto, precisam realmente estar num bom estado. E trazer a notícia também que vai ser comprado um ônibus novo, inclusive. Apesar que tinham, eu não sei qual é o órgão agora, definido que era só para até 15 anos, agora revogaram essa e passaram para 20 anos o prazo útil de um ônibus escolar. Mas eu entendo, sim, que tem que ser feito dentro das normas sempre os consertos, as revisões, para que na metade do ano não tenha problema. Também o vereador Lucas, tenho aqui anotado até, o seu Adroaldo Wagner, também solicitou para mim que fosse colocado um quebra-mola lá, por causa do transporte escolar, né? Tem os netinhos dele lá e realmente é numa outra saída, numa outra estrada e também, claro, para preservar aos netos dele para embarcar no ônibus. Eu acredito que é sugestivo. Eu ouvi a oposição hoje à noite aí já
trazer problemas para os asfaltos que foram feitos. Eu também acho que no futuro tem que ser feito alguns recuo para que as máquinas ou alguém que tem algum problema no veículo possa... mas precisamos dar tempo, nós precisamos dar tempo às coisas. Esses asfaltos saíram nesses governos agora, porque nos governos anteriores não tinha asfalto para o interior. Agora tem, então nós vamos ter calma, porque as coisas vão se resolver devagar. Precisamos fazer os asfaltos, depois a gente vê o que precisa e, logicamente, vamos incrementando. Mas temos que ter um pouquinho de paciência, porque temos a recém poucos dias desse governo aqui do Cretz e do Éder. Também, em conversa com o prefeito municipal, pedi, agora também já em conversa reservada com o secretário Neco, para darem uma atenção especial na colocação de pedras britas nas estradas de linha Jabuticaba, linha Tijolo e linha Baraca. Haja visto que foi feita uma reunião lá no início e com o prefeito Daniel, e tinha sido colocado isso. Mas também falei com o prefeito Kleber para que agilize o funcionamento do nosso britador, porque é de fundamental importância, quem está na Secretaria de Obras aí sabe disso, que o nosso britador funcionando, ele é um britador que despacha, que tem condições, e solicitei, inclusive, para que se compre logo uma peneira para fazer as britas do modelo 1, que estão sendo compradas aqui, para nós podermos colocar na estrada, porque as britas que estão sendo produzidas atualmente nesse britador, nós temos muitas reclamações de pneus furados, de problemas que são muito grossas essas pedras aí. Então, é de fundamental importância a fazer funcionar esse britador para assim melhorar ainda mais nossas estradas, porque eu vi o quanto é importante colocar essas britas na estrada. O vereador Lucas, que é da minha terra lá também, né, sabe disso. A gente vindo pela Caúna até Nova Boa Vista, é uma referência à estrada como foi feita. E parabéns, Neco. É muito importante isso. Também eu quero aqui agradecer o prefeito e o secretário Neco também. Como já o vereador Lucas falou, eu também, logo, já tinha pedido para retirar aquela parte de pedra no início do morro, lá que sobe para a linha Caúna, para as duas comunidades lá pertinho, para dar mais condições de estacionamento. E eu vi que foi feito um trabalho muito bonito lá, para melhorar, assim, as pessoas que vão lá no dia 25, já convido a todos também, para participar do tradicional galeto com massa das duas comunidades, a católica e a evangélica, no Salão Ecumênico. E depois do galeto com massa vai ter um xixo bruto lá também. Então, todos estão convidados a prestigiar mais uma vez essas duas comunidades que são referência para muitas comunidades, porque o início de se juntar duas comunidades e fazer um pavilhão foi linha Caúna. Eu lembro que foi do tempo do teu pai, do meu querido amigo Adelar Chu. Eu e ele estávamos na diretoria e, naquele tempo, até tinha o primeiro, a primeira planta, tinha uma divisória no meio, que era uma porta que corria. Se um dia desse problema, fechava lá e cada um ficava com uma parte. Mas, como já nem foi
inserida no projeto e nunca foi colocada essa porta. E a gente sabe do bom relacionamento entre as duas comunidades lá, que é um orgulho para a nossa região aí. Também eu falei com o prefeito e peço para o secretário aí ir ver lá no terreno do Valdemar Lil, que ele me pediu aí que precisa fazer uns reparos lá para conseguir entrar na garagem e melhorar um pouquinho a situação lá da residência dele. Eu já sei que foi feito muita coisa lá, mas seria bom fazer o resto lá para terminar. Eu quero aqui também, a respeito do projeto das diárias, eu volto mais uma vez a colocar o meu pensamento, a minha opinião. Eu sou daqueles caras lá que eu não vejo 4 mil ou 6 mil. Tem importância quem busca 1 milhão. Eu prefiro que o nosso município, se nós vermos aí, quando vier o pedido de informação do vereador Ricardo, vocês vão ver isso, que no último mandato do PRD não teve nenhuma emenda da vereadora que representava aqui. Então, por isso, o PRD não tem nenhum deputado em Brasília. Então, se vocês querem buscar recurso lá, vocês têm que buscar recurso com outros deputados. Me permite... Pois não? Só uma fala? Sim. Como eu coloquei antes, para quem está nos assistindo, não é porque nosso partido PRD não tem representatividade que a gente vai deixar de bater das portas. Nós vamos visitar a todos. Esse é o objetivo do vereador. Não é ir só na casa do seu partido, mas sim na casa de todo mundo. Muito obrigado. Isso. Eu quero ver trazer recurso. O povo quer ver isso. O vereador, hoje, a gente sabe da afinidade do vereador Cherini com o nosso município. A gente sabe da afinidade do deputado Pompeu de Matos com o nosso município, inclusive que o PDT trouxe lá 620 mil reais agora para fazer lá o asfalto na Caúna e Jabuticaba. Então, nós temos que trazer recurso. Trouxe 150 mil agora nos últimos dias aí para a saúde. Trouxe uma reta escavadeira lá no outro mandato, nova para o nosso município. E aí que eu quero parabenizar um vereador que foi adversário ferrenho nosso aqui na última legislatura, que inclusive é presidente do partido do PP, que é o vereador André Barbo Chola. Esse vereador, ele trouxe muito dinheiro para o nosso município, mesmo sendo opositor. Ele não ia lá por causa de... Ele não quis saber se a diária era de 4 mil ou de 2 mil e tal e coisa lá. Ele trouxe dinheiro. Esta é a função do vereador. Trazer dinheiro para o município para fazer asfalto, porque aqui vir só cobrar é muito fácil. Eu sempre falei isso, meu pai me ensinou isso. Se você criticar alguma coisa, você tem que ter na manga a carta dizer que você sabe fazer melhor. Senão não pode criticar. Então, é assim que funciona a política. Nós temos que... A crítica é construtiva, sei tudo, mas aí tem que dizer, eu sei fazer melhor, e se foi feito assim, melhora. E eu vou trazer dinheiro, indo a Brasília, para conclusão do asfalto de Caúna, conclusão do asfalto para Cachoeirinha, lá o moro da linha Fritzen e outros lugares que preciso. É assim que o vereador tem que fazer. Não é só pedir bueiro, não é só pedir isso, aquilo lá, ele tem que trazer recurso. Hoje, aquele sistema antigo de pedir coisinha aí já passou do tempo.
as coisas ficam mais modernas e a população exige mais, sempre cada vez mais. Sabe, colega, mais um minuto, por favor. Muito bem. Devo dizer, então, se quem quiser restituir ou a mais que não gasta lá, é fácil, pega uma entidade lá, a Liga Feminina do Câncer, alguém aí, e restitui o que sobra. Não precisa fazer uma lei que não tenha, que não possa ser, que tem que ser esse o valor. Mas cada um respeita a sua posição. Era o que tinha para hoje. Agradeço a todos. Tenham todos uma boa semana e até uma próxima oportunidade, se assim o bom Deus o permitir. Uma boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Ricardo Salzi. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Eider, o assistente legislativo e o assistente jurídico, ao Clóvis, ao James, assessor do Cherini, ao nosso secretário de obras, seu Vilmar Milani, o Gustavo, da Diário, e aos nobres colegas vereadores e aos que nos ouvem pelas redes sociais. Primeiramente, gostaria de agradecer aos 83 votos, onde não fiz o uso da palavra na última sessão, mas quero agradecer aos 83 votos, agradecer a toda a população de Nova Boa Vista, onde eu consegui ir, onde a gente sabe os nossos obstáculos, cada um tem um serviço, aí ainda a gente vem fazer um serviço para nossa comunidade sempre estar engrandecendo, enriquecendo, se fazer bem, né? Então, estamos ali. Quero agradecer a todas as pessoas que cederam o espaço para mim conseguir um voto. Quero primeiro desejar os sentimentos a toda a família do meu amigo Gilberto Schwertz, onde o falecimento da grande professora Marli, não foi minha professora, mas a gente ouve falar muito bem. Como eu não fiz o uso da palavra, quero já fazer uns agradecimentos ao executivo da temporada passada, onde foram inaugurados nos últimos meses ali o asfaltamento na igreja, em todo em redor, onde foi um pedido da comunidade, que era um trechinho ali que estava meio precário, então foi inaugurado. A inauguração da piscina, onde teve início o seu Neuri, que trouxe emenda de deputados, onde teve, até acho que foi do Cherini, isso, e depois com a conclusão do governo municipal fazendo o restante. Também tem que dar andamento ao cercamento da escola, onde nós batemos muito na tecla durante muito tempo, onde houve episódios de pessoas entrando. Hoje a gente tem seguranças nas escolas, então já é um começo, mas tem um cercamento agora, então acredito que já deixa os pais mais tranquilos. Então acredito que, acho que nos próximos dias, meses ali, estará sendo concluído. Também está sendo feito a rua onde vai para o distrito industrial, onde está sendo feita a cancha, ali para o distrito industrial, mais para a Madesul. Então, isso também está sendo feito. Também a tão desejada ciclovia, que a gente está batendo na tecla, também pelo que o prefeito Kleber nos passou e o vice Éder nos passou, acredito que nos próximos dias, sim, será feito pelo menos já a terraplanagem e também ter que fazer novas licitações, porque devido à troca de mandato.
mas é uma prioridade dos guris, assim como foi pedido a pintura da cidade, foi feito pintura das lombadas, onde deve ser feito a pintura ao asfalto para o lajado. Quebra-molas também é um bom exemplo. Eu sou da comunidade do Maniador, onde moro no lado da rodovia. Sei muito bem como é isso. As pessoas estão muito inconscientes, não sei o que está acontecendo, onde o trecho é de 60 por hora e você pode estar ali parado a qualquer momento que você não vê uma pessoa andando na velocidade correta. Tivemos ano passado já, juntamente com o Éder e o Cris, na Nodair, onde a gente teve uns negócios bem satisfatórios, onde a gente precisa só fazer os projetos e enviar para eles que vai ser feito isso aí. Então é só questão de tempo também. Estou falando da M195. Da questão do lajado não sei, mas acredito também que, conversando com o Kleber, sempre as portas da prefeitura e do executivo, pelo que eu sei e pelo que era do mandato passado com o Daniel, estão sempre abertas para a população, assim como os vereadores também, se quiserem passar lá. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não venho falar muito, mas sempre estou lá conversando diretamente com o Kleber, com o Daniel, e a gente sempre tem obtido bons resultados. Mas cada um fica a critério, quer vir aqui falar ou não quer falar, quer vir aqui bater ou não bater. Eu acredito que indo lá, tendo um diálogo diretamente com as pessoas, eu acredito que fica um pouco mais fácil. O vereador Neuri e o Branco fizeram uma ótima colocação sobre a questão dos ônibus, que estão sendo todos revisados, então acredito que não há de se queixar, as pessoas que trabalham neles não há de se queixar. E também peço que as pessoas, acho que os motoristas tenham um pouco de cuidado. A gente tem as estradas, que também a gente tem dificuldade, que é moros, essas coisas assim, mas eu acredito que um pouco de cuidado ajuda a melhorar muito e fica numa ótima conservação os nossos ônibus. Parabenizar o Poder Executivo com o prefeito Daniel, onde há vários anos, eu não sou morador há 13 anos aqui na Boa Vista, e sempre ouvia falar do Morro da Linha Fritz, onde agora poucos falam, mas foi o prefeito Daniel conseguiu endireitar. Com certeza, né, que precisa melhorias ainda assim, e com certeza vai ser melhorado, quem sabe, de repente, até como o vereador Reneuri, nós vereadores, situação, oposição, indo buscar recursos, a gente não consiga, como conseguiu para o Lajado, como conseguiu para Caúna, como conseguiu para Gabriúva, para o Gauchinho, a gente consiga também para a linha Fritz, quem sabe, principalmente naquele morro, onde é que é um trajeto bem complicado, a gente não consiga um asfalto. Então, parabenizar também o seu Vilmar pelo ótimo trabalho, onde a colocação das britas na estrada da linha Fritz ficou perfeito. Só dar continuidade, eu acredito que está sendo feito um belo trabalho, e eu acredito que com continuidade fica muito bom. Quem agradece não somos nós, é a população ali fora, né, que faz isso aí. Para finalizar também, quero parabenizar a secretária Daiane, onde nós tivemos uma sessão especial aqui, onde foi esclarecido um negócio sobre receitas, onde a população toda fica à mercê do que acontece, do que não acontece, e como que acontece, como que funciona. As pessoas que têm dificuldade em chegar ao posto de saúde, que não possuem o WhatsApp, como vocês mesmos falaram, não possuem transporte, e existem pessoas ainda, no século XXI existem pessoas, elas vão ter prioridade. Mesmo a secretária Daiane, ela falou que vai dar prioridade para essas pessoas. Mas também, onde o Christopher deu uma ótima explicação para nós, ele vai estar repassando onde ficou combinado, onde
me fugiu agora, as agentes sanitárias, elas estarão divulgando para toda a comunidade aqui do que fazer e como fazer, que a receita é um documento. E o médico está assinando, ele que vai pagar por isso. Então, acredito que, devagarzinho, os esclarecimentos com a população, acho que tudo se chega a um consenso e a gente chega lá conseguindo levar uma informação adequada para os nossos municípios de Nova Boa Vista. Era o que eu tinha para hoje. Agradeço a Deus pela oportunidade. Muito obrigado e boa noite a todos. Passo a presidência dos trabalhos ao vice-presidente da mesa, vereador Gilberto Piaia, para pronunciar-me. Assumo a direção dos trabalhos e de imediato passo a palavra para o vereador Eider Vilas Milani. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar o presidente que me substitui, o Gilberto Piaia, assessor Marcos, Jefferson, demais colegas, o Clóvis, o Vilmar, que está aí, o assessor do Chirine, o James. Deixa o nosso abraço lá para o Chirine, com certeza um parceiro nosso aqui do nosso município. Queria agradecer, primeiramente, todas as famílias que me receberam quando estive em campanha, em especial aos 110 votos que me reelegeram a vereador, e aos colegas que me confiaram o voto para assumir a presidência neste ano. Agradecer também ao vereador Neuri pelo trabalho executado no ano que passou, e dizer que conversei com o prefeito sobre algumas obras, sobre as paradinhas escolares, paradinhas de ônibus do nosso município, que necessitam de reforma, bem como a colocação de mais algumas em determinados pontos. Então, ele já me adiantou que está sendo feito o levantamento dos materiais necessários, né, para a construção e para a reforma das mesmas, e que dentro de alguns dias será feita esta reforma. É uma cobrança aí da comunidade, né, e acho importante ser feito isso antes do começo das aulas. Também cobrei o prefeito para que tome providência sobre a questão do trator da agricultura, que não é possível que um trator não consegue trabalhar nem uma semana sem ir para a oficina. Eu tenho máquina usada, tenho aqui os colegas que têm também. É impressionante como é que pode um trator, cada trabalho um dia, está uma semana na oficina. Não sei o que tem de errado, se as peças são de plástico, o quê. Tem que investigar isso aí. Eu, como presidente, me comprometo em estar junto com o prefeito para a gente tentar descobrir o que está acontecendo. Não adianta a gente pegar daqui a pouco um trator novo, se cada pouco vai estar quebrado. Não sei se é quem está fornecendo as peças, o que está acontecendo. Então, a gente vai trabalhar para descobrir isso aí, né? Porque é fácil vir falar que não tem trator, que o trator está quebrado, mas a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Por que esse trator está sempre na oficina? É oficina? O que está acontecendo? Então, a gente tem que pensar em descobrir o que fazer com o trator. Claro, é importante que a gente compre mais um, e eu acho que os vereadores que vão a Brasília aí daqui a pouco podem pedir uma emenda a algum deputado para que mande esta verba. O antigo vereador André Bart tinha nos colocado que o Covat iria mandar um trator e uma ensiladeira, né, no ano que passou, mas até o momento não chegou, né, então daqui a pouco teria que reforçar o pedido, né, acho importante isso. E gostaria de afirmar que, como presidente, vou continuar o trabalho na busca dos recursos e convoco cada vereador que faça o mesmo, pois todos os partidos, exceto o PRD, né, não possuem deputados federais que atendem nosso município. Nós precisamos ir lá e bater na porta, né? Afinal, quem elege eles lá somos nós, né? Então a gente tem que ir lá e reivindicar essas demandas do nosso município, né? Então, só para frisar, né, que esses recursos, junto aos deputados federais e estaduais, são muito importantes. Com certeza,
O que foi trazido de emendas nos últimos 4 anos foi muitas emendas, e isso cabe aos vereadores, ao prefeito Daniel, que foi para lá, o Kleber, a Vanilde nos primeiros 4 anos também, aos vereadores, secretários. Se você não vai lá, você não é visto. Você tem que ir lá bater na porta, né, James? Tem que fazer a visita. Então, é por aí. A gente tem que pensar em buscar o máximo de recursos possíveis para o nosso município. E é isso. A gente não tem que estar aqui discutindo a questão de diárias, que é uma lei lá de 96. Né? Então, é isso aí. Também deixar aqui meus sentimentos à família da Marli Schwartz, pelo seu falecimento. Ao Gilberto, ao Jean, ao João. Né? Com certeza, uma pessoa muito querida que nos deixou aí. Convidar a todos para o Galeto com Massa na linha Caúna, no sábado. E desejar a todos uma boa semana e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Convido o vereador Eider Vires Milani para que reassuma a direção dos trabalhos da mesa. Agradeço ao vereador Gilberto Piaia por ter me substituído e daremos prosseguimento aos trabalhos. Passamos para a terceira fase da sessão, ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 002/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 002/2025, de 16 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um auxiliar de serviços gerais, previsto nas leis municipais número 2306/2022, 2413/2022, 2428/2023 e 2541/2023. Justificativa do projeto de lei número 002/2025. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça a análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa, com o objetivo de renovar a contratação permitida pelas leis referidas na ementa do projeto, bem como na redação do artigo 1º, pelo motivo dos seus direitos de licença maternidade. A opção de renovar o contrato é entendida como a melhor alternativa do que efetuar a indenização ao final do termo aditivo vigente. Informamos que a referida contratação deu-se através do processo seletivo simplificado número 004/2022, tendo por contratada a senhora Graciela Ribeiro Martins. O termo aditivo vigente tem vencimento em 31 de janeiro de 2025. Segue em anexo a certidão de nascimento e atestado médico comprovando. Portanto, a prorrogação do contrato se mostra indispensável para a proteção da maternidade e encontra amparo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Não há necessidade de cálculo de impacto financeiro, pois é apenas a renovação contratual, já prevista na Lei de Orçamento Anual do exercício de 2025. É o que se tem neste momento, que assim submetemos ao crivo desta Casa Legislativa, onde esperamos tenha acolhida e aprovação nos termos propostos em regime de urgência. Kleber Badim, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 002/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 003/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 003/2025, de 16 de janeiro de 2025. Reajusta o valor do vale-refeição instituído aos servidores municipais por intermédio da Lei Municipal número 1558 de 2014 e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 003/2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo tratar do reajuste ao valor do vale-refeição,
benefício que vem sendo pago aos servidores desde o advento da Lei Municipal número 1558, de 10 de dezembro de 2014, instituída aos servidores públicos, por intermédio da referida lei. O valor atual do vale-refeição diário é de R$ 9,00, pago somente aos servidores na ativa. A proposta é de reacertar o valor considerando as revisões gerais e aumento real concedidos nos vencimentos dos servidores públicos municipais, em acumulação desde a última atualização, feita através da Lei Municipal número 2302, de 29 de dezembro de 2021. Dessa forma, somado aos reajustes do ano de 2022 no percentual de 5,93%, 2023 em 5,47% e 2024 fechando em 4,77%, alcançou o valor de 16,17% nos últimos 3 anos, que aplicado ao valor atual se atualiza na quantia de R$ 10,45 do vale-refeição por dia trabalhado. Tal iniciativa privativa do Poder Executivo visa a valorização do funcionalismo público e, considerando o significativo aumento do custo alimentício, busca proporcionar incentivo ao quadro funcional, proporcionando maior qualidade de vida. Importante salientar que o Vale Alimentação caracteriza-se como um benefício de cunho indenizatório, pago somente aos servidores na ativa e no efetivo exercício de suas funções. Deixamos de apresentar impacto econômico orçamentário, haja vista que, ao apresentar o orçamento, já projetamos o referido reajuste. Ante o exposto, solicitamos aos senhores vereadores o encaminhamento para apreciação e votação deste projeto de lei em regime de urgência, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal. Certo de que esta solicitação será atendida, renovo protestos de estima e especial apreço. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 003/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 004/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 004/2025, de 17 de janeiro de 2025. Abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa do Projeto de Lei 004/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a adequação das naturezas de despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, trazendo para o exercício de 2025 o superávit das fontes de recurso 1540 Fundeb, 1543 Complementação do Fundeb, VAR e o 1550 Salário Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, a abertura de crédito na natureza de despesa de serviços, tecnologia, informação e comunicação, PJ. Do exposto, a apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 004/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 003/2025. Projeto de resolução número 003/2025, de 17 de janeiro de 2025. Revoga o parágrafo 2º do artigo 1º da Resolução Legislativa número 044, de 26 de março de 1996. Justificativa. Justifica-se a presente proposição, tendo em vista a intenção dos vereadores proponentes em realizar pontual reajuste do regime de pagamento de diárias no âmbito do Poder Legislativo de Nova Boa Vista.
O pagamento de diárias é o regime mais comum de custeio de despesas com viagens a serviço dos órgãos públicos, sendo importante para viabilizar a indenização de todas as despesas e permitir que os parlamentares e servidores possam desempenhar as suas atividades sem qualquer ônus pecuniário. No âmbito do Poder Legislativo de Nova Boa Vista, o regime de pagamento de diárias está consignado na Resolução Legislativa nº 044, de 26 de março de 1996. No entanto, nós, vereadores proponentes do presente projeto de resolução, vimos demonstrar nossa preocupação quanto ao regramento expresso no parágrafo 2º do artigo 1º, o qual subscrevemos. Em nosso entendimento, cuja solicitação esperamos seja acolhida pelos demais vereadores, não há justificativa plausível para validar esse pagamento em dobro. Eis que as viagens realizadas para fora do Estado não têm nenhum custo adicional em relação às demais. Haja vista que os custos com deslocamento, passagens aéreas, passagens de ônibus, contratação de táxi, combustível e estacionamento para veículos oficiais, entre outros, já são suportados por dotações específicas do Poder Legislativo, e que as diárias apenas são utilizadas para custeio de hotéis e alimentação. Na prática, nos dias atuais, é de conhecimento comum que não há distinção expressiva em relação aos preços praticados em hotéis e restaurantes de Brasília, por exemplo, e nas demais capitais ou quaisquer cidades do Brasil. Existem diferenças quanto ao luxo das acomodações e das refeições, mas isto é comum em qualquer cidade que possui estabelecimentos que ostentam padrões e custos variados, à opção dos contratantes. Cabe frisar que, em Nova Boa Vista, na prática, os vereadores realizam basicamente viagens para Porto Alegre e Brasília, como é possível verificar com as publicações de resoluções autorizativas, cuja intenção dos vereadores é visitar gabinetes de parlamentares e ministérios do governo federal em busca de recursos para Nova Boa Vista. Nós, representantes do povo, atendendo aos anseios da comunidade que nos elegeu, atendendo à função fiscalizadora inerente da atividade parlamentar e atendendo aos princípios que regem a administração pública, previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dentre eles a moralidade, a eficiência e a economicidade, estamos preocupados com o dinheiro público e com a importância de assegurar que todas as despesas suportadas sejam pelo interesse da coletividade e necessárias para o desempenho do munus público. Ocorre que, com o regramento atual, a diária recebida por um vereador para deslocamento à capital federal ou qualquer cidade fora do Estado é de R$ 1.002,99, sendo que geralmente as viagens são realizadas por 3 a 5 dias, sendo pagas em média 4 diárias, no valor total de R$ 4.011,96 para cada vereador. Quanto à hospedagem, uma diária de quarto individual dificilmente supera o valor de R$ 200. Quanto às refeições, sem considerar que quase a totalidade dos estabelecimentos da rede hoteleira fornecem café da manhã e muitos eventos possuem refeições inclusas, supondo a necessidade de 3 refeições diárias em valor de aproximadamente R$ 50, temos um custo diário de no máximo R$ 150. Ou seja, certamente mais de R$ 650 por dia são pagos em excesso pela Câmara Municipal, sendo que os parlamentares podem manter esse valor para si, o que entendemos configurar um evidente complemento de salário. Ademais, para a legislatura 2025/2028, a Câmara estabeleceu o subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo em R$ 2.500. É o disposto na Lei Municipal 2.608/2024. Neste sentido, considerando o subsídio mensal dividido por 20 dias úteis, o salário pago pelo exercício da atividade parlamentar é de aproximadamente R$ 125 por dia, e a diária atualmente paga para cobrir os custos excepcionais de uma viagem é 7 vezes esse valor, demonstrando-se demasiadamente desproporcional. Excluindo-se a regra do pagamento em dobro, a diária atualmente é de R$ 501,51, o que tem se demonstrado mais que suficiente para cobrir as despesas de qualquer viagem. Pelo exposto, reforçamos nosso entendimento que o pagamento de diárias não pode mascarar complementação de remuneração, devendo ser adequado para ressarcir as despesas apresentadas com a realização de viagens a serviço da Câmara Municipal. Portanto, buscamos a compreensão dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de resolução, que visa revogar o pagamento em dobro das diárias para viagens fora do Estado. Eis que ele se demonstra supervalorizado e sem qualquer razoabilidade.
Pelas razões acima, solicitamos a aprovação do referido projeto de resolução em regime de urgência. Eis que há em tramitação protocolo de intenção de vereadores de realizar viagens já no mês de janeiro, cujo regramento deve ser alterado com a maior brevidade para garantir a observância do princípio da igualdade para todas as viagens realizadas na nova legislatura. Atenciosamente subscrevem os vereadores das bancadas do PRD, Clair Panzinhaghi, Lucas Chu, e do PP, Arley Lorscheiter e Clair Lill. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 003/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto rejeitado por maioria. 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. Passamos para a quarta fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 4 de fevereiro de 2025, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos. Presidente, só para fins de retificar ali na questão da proclamação do resultado, para consignar em ata que foram 5 votos contrários ao projeto de resolução e 4 favoráveis.